Meu pai tinha morrido antes. Meu pai teve uma situação pior, porque ele era de classe média baixa, foi órfão muito cedo. A opção que ele teve, que ele encontrou, foi fazer concurso para a Academia Militar de Agulhas Negras para poder, enfim, ter o sustento e construir a vida dele. E ele, embora não fosse um cara de direita, muito pelo contrário, ele era um cara centro-esquerda, mais ou menos. Mas nos anos 60 voltou no Brizola, ele admirava Fidel Castro, porque estava peitando os americanos, etc. O exército acabou sendo a família dele e a vida que ele reconstruiu. E ele ficou absolutamente chocado quando eu fui localizado, depois de preso, estava no boicote, aqui no Rio, que era o principal centro de tortura, né? Ele disse, não, agora eu estou tranquilo, porque ele está numa unidade do Exército, eu sei que o Exército não maltrata prisioneiro. O advogado dizia, olha, coronel, não é isso não, a situação não é essa e tal. E ele ficou muito chocado quando me viu. Pela primeira vez, eu já estava preso, incomunicável, há 20 dias, sem contato com advogado, com família, nem nada, não tinha nem roupa. Mas me levaram na auditoria militar, primeira sessão lá do julgamento do sequestro do embaixador americano, do qual eu era acusado de ter participado. E eu cheguei na auditoria militar, aí me dei conta do que estava acontecendo, vi minha família lá embaixo, vi um advogado que eu conhecia de vista também, vi o que estava se tratando. Foi feita aquela parte que chamam de interrogatório. O promotor lê uma peça de acusação e pergunta, isso é verdade? Não se admite? Eu já tinha resolvido assumir o sequestro pelo impacto político e fazer discurso, etc, essa coisa, e negar as outras ações armadas que eu tinha feito. E então o promotor leu lá a peça acusatória, perguntou se era verdade. Eu disse, no que me diz respeito é verdade. Os outros nomes citados eu não tenho nada a declarar, ninguém, etc. E tal. Quando acabou a história, para surpresa minha, o juiz perguntou se eu queria falar alguma coisa. E a auditoria militar era um juiz togado, civil, e 4 militares, capitães por aí. E eu disse que queria. Fiz um discurso político para constrangimento geral, descrevi as torturas, e eu tinha marca de tortura. Eu tinha marca não só de pancada, muitas marcas, como tinha marca de queimadura, porque os choques elétricos eram fortes e longos, e não queimavam a pele. Eu tinha os órgãos genitais queimados ainda. E aquilo para o meu pai foi um negócio. E depois ele pôde falar rapidamente comigo, o advogado pediu, então ele estava lívido. Jamais imaginou que o Exército, inclusive o comandante do batalhão da Polícia do Exército, onde funcionava o DOI-CODE, tinha sido colega de turma dele. E o cara não participou das torturas, mas ele me viu sendo torturado, disse que tinha sido colega do meu pai, perguntou se eu queria parar com aquilo. Eu disse, claro, quero. Então tem que falar. Eu digo, não tem nada que falar e tal. Então quando eu contei isso para ele queria dar porrada no cara, enfim. Né? Depois a situação do César foi ainda mais chocante. Deixar um jovem isolado durante 3 anos e meio, as visitas, havia uma visita por semana, e meu pai, minha mãe e meu outro irmão, Léo, eram gravadas, o sargento gravava, para facilitar a transcrição. Quando ele falava, ou alguém falava, eu tinha que se identificar antes. Então, para ele foi uma humilhação enorme. Depois que o César saiu, pouco antes da anistia, a anistia foi em 79, mas ele ficou muito estruturado e enveredou pelo alcoolismo. Não durou muitos anos mais, mas teve um fim de vida, enfim, mais infeliz, porque aquela história do meu mundo caiu. O Exército, que era a coisa que ele tinha como um esteio da vida dele, embora ele não apoiasse a ditadura militar, foi uma coisa que machucou muito a vida dele. Pegando esse teu gancho, né, nós dois somos de uma geração que, infelizmente, viveu 2 golpes. Eu fico querendo saber de você esse golpe agora, que tirou a Dilma, que é um golpe de outro tipo, porque eles não precisam mais botar na rua. Então, é um golpe em que o papel do judiciário foi central, e que nos trouxe para um clima, uma repressão de outro tipo também. Só que aí vem a pandemia, quer dizer, o fato da gente ter 255 mortos em função de um presidente que é um genocida. Ele não é um louco, ele é um psicopata. O psicopata não é louco. Então, isso é um plano, no meu entender, é um plano. Então, superou em muito as mortes pela ditadura. E isso vai continuar ainda
galopando. A estimativa é que se chegue a curto prazo a 2.600 mortes por dia. E o cara não compra as vacinas de propósito. Faz isso, ele drena todo o dinheiro do sistema financeiro, mas não dá o auxílio emergencial. Enfim, o resultado deste golpe de agora, que tirou a Dilma, eu acho que tem uma ligação grande com a ditadura de 64, no sentido de que no Brasil não houve uma justiça de transição. Essas pessoas que te torturaram, que me prenderam e tantos outros, eles continuaram livres e soltos. Não houve uma punição, diferente da Argentina, do Chile. E eu acho que você pega o Vilas Boas é um cara que 3 anos depois da abertura, de 85, ele já estava pensando no que fazer. E hoje em dia nós temos um governo militar, mas que a população não se dá conta. E pior do que isso, essa geração atual não tem ideia do que foi a ditadura. Muita gente ainda acha que a ditadura não teve corrupção, por exemplo. Não tem noção de que a dívida externa aumentou 30 vezes, que o arroz salarial foi gigantesco. Eu queria a tua opinião dessa cooperação dos 2 golpes. Eu concordo com muitas das coisas que você disse aqui, mas acho que às vezes as pessoas, ao verem os absurdos que estão sendo cometidos agora, cometem alguns exageros. Não me refiro a você, não. Diante do que a gente vê, do que a Lava Jato fez, não é mais do que cumplicidade, é a promiscuidade entre o Judiciário, o Ministério Público, etc. A gente tende a dizer, é igual na ditadura, pior que na ditadura. Olha, nessa sessão, eu fui outras vezes em audiência no Justiça Militar, mas nesta sessão que eu me referi aqui, como eu disse que tinha marcas de tortura, o meu advogado, com quem eu não tinha encontrado, não tinha trocado uma palavra, ele pediu exame de corpo de delito, que é um direito de um preso. O promotor disse, de jeito nenhum. Ele brigou no momento da prisão, inclusive feriu um agente do Exército, etc., e de forma que essas marcas podem ter sido por exemplo, da briga. Só que queimadura no pau não é de briga. E o promotor disse que não, aí foram a auditoria, lá, os 5 civil e os 4 militares julgaram por 5-0, não deram exame de corpo de delito. E eu tinha dito também que seria torturado mais por conta, como represália, porque está denunciando aquilo ali. Então o advogado pediu que fosse quebrada a incomunicabilidade. Enquanto o preso está incomunicável, ele está à mercê dos carcereiros. De novo, o promotor disse, de jeito nenhum, que eu era um cara muito perigoso, ia passar instruções para quem estava fora, de forma que eu tinha que ficar incomunicável. De novo, 5-0, voltei para o boicote. Deve-se registrar, bem da verdade, que não voltei a ser torturado por causa disso. A gente vive uma situação em que, evidentemente, nós não temos uma ditadura. Nós temos um governo que, se depender do presidente, do seu núcleo duro, ele se transforma numa ditadura. E com tudo que uma ditadura costuma fazer. O próprio Bolsonaro, ele tem gravações, inúmeras gravações, defendendo tortura, assassinato de opositores políticos, etc, etc, etc. E, efetivamente, no Brasil, enfim, muita gente não tem muita ideia do que aconteceu. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que foi decisiva no desdobramento posterior à ditadura e que faz a diferença do nosso fim de ditadura com o fim de outra ditadura do Cone Sul. No Brasil, a ditadura não foi derrubada. Ela organizou a sua transição para um regime não plenamente democrático, de forma que os militares eles colocaram limites e que foram aceitos pelos governos civis depois. Por exemplo, em momento nenhum, mesmo governos progressistas pensaram em modificar o currículo de formação dos oficiais das Forças Armadas. Coisa absolutamente essencial. Inclusive com os militares. Era preciso que depois da ditadura se abrisse na sociedade um debate como devem ser Forças Armadas de um regime, de um país democrático. Discutir com a própria Forças Armadas, discutir com o Exército isso. E a questão da própria anistia, veja, eu não tenho, eu já escrevi artigos no próprio livro de memórias, quer dizer, eu não tenho um sentimento de revanche, de vingança. Gosto até de uma frase do Buda, que diz que você ter a vida norteada pela vingança é como se estivesse segurando um carvão em brasa para jogar em alguém. Você acaba queimado também. Eu penso que seria sido muito bom para o Brasil que os militares envolvidos com tortura, e aí não só tenentes, capitães e sargentos, mas cadeia de comando, que
tortura foi uma política de Estado, que esse pessoal tivesse sentado no banco dos réus. Não para mofar na cadeia para o resto da vida, isso não me parece o mais relevante. O mais relevante seria fazer com que tudo o que aconteceu nos porões viesse à tona, para criar anticorpos na sociedade em relação àquilo, para que não se repetisse. E aí eu pego o exemplo do Nelson Mandela, uma figura admirável. O Mandela, ele ficou preso 27 anos. 27 anos é uma vida. A maior parte desse tempo ficou preso sozinho. Foi barbaramente torturado. Durante 13 ou 14 anos ficou preso quebrando pedra, trabalhos forçados. Pois bem, a luta do povo negro contra o racismo na África do Sul foi crescendo. E lá pelas tantas, o regime racista, nem vou falar os brancos, não, porque havia muitos brancos antirracistas, mas o regime racista sente a necessidade de minimamente ter um processo de negociação para aquele negócio não explodir. E era uma situação muito complicada, porque os negros eram a maioria, quase 80%, os brancos racistas, o regime racista controlava forças armadas, polícias, e na época, inclusive, a África do Sul tinha até bomba atômica, que não ia usar contra o próprio povo, mas era uma demonstração de que, enfim, o Mandela então é procurado, ele preso, ele é procurado, e ele foi barbaramente torturado, até porque ele era o cabeça, o principal comandante militar do principal partido da luta contra o racismo, chama Congresso Nacional Africano, mas não era um congresso, era um partido com esse nome de congresso. Ele foi procurado pelo ditador branco, que ofereceu a liberdade, desde que ele renegasse as ações armadas que já tinha feito, que ele não defendia mais. Ele já estava apoiando o processo de luta de massas, que ele seria solto se ele fizesse uma declaração. E ele disse, não, eu não faço declaração nenhuma. Quem tem que fazer autocrítica são vocês. Se querem me deixar preso, dane-se, eu não vou fazer declaração nenhuma. Ficou mais uns 2 anos preso, até que tiveram que soltar. Ele é solto e o Mandela é eleito presidente da República. O Mandela, ele tinha todas, não dizer razões, mas ele tinha todos os pretextos para ser um cara ressentido. Mas ele teve uma grandeza, ele junto com uma outra figura admirável também, o Bispo Tutu da Igreja Anglicana, um líder religioso importante, progressista, lá na África do Sul. Os dois formulam uma proposta de anistia que eles fazem aprovar, inclusive, no parlamento, que era uma anistia que, inclusive, anistiava torturadores e assassinos, mas com uma condição. Elas teriam que ir aos tribunais confessar tudo o que fizeram, caso por caso. Se omitissem alguma coisa, estavam sujeitos a serem processados e condenados. Foi uma catástrofe na África do Sul. Porque essa coisa dos porões, a gente sabe que existe e tal, mas, pô, é diferente quando está lá uma testemunha e diante do torturador, etc. Foi um negócio mais pesado. O que o Mandela queria? Ele tinha a compreensão de que mais importante do que botar na cadeia torturadores A, B e C, era criar as condições na África do Sul para que esse negócio não se repetisse. Aquela barbárie tão cedo não se repete, porque esse processo criou anticorpos na sociedade mesmo. Então, o maior problema no caso do Brasil é que, como foi uma transição controlada pelos militares, eu achava muito importante que os militares, e eu estive com alguns militares que me torturaram depois, mas que os militares sentassem no banco dos réus, mesmo que fossem anistiados 1, 2, 3 anos depois, mas vivesse esse processo e que a sociedade, principalmente, vivesse o processo. Trabalhei na Comissão da Verdade aqui do Rio e lá pelas tantas eu vi que ia depor um coronel de bombeiros que tinha me interrogado. O depoimento dele seria na Alerj, plenário cheio e tal, ele estava numa sala. Eu falei, lembra de mim? Lembro e tal. Aí ele disse, Cid, eu te respeito muito e tal, quero um compromisso teu. Eu não te torturei. Olha, fulano, vocês eram sempre 7, 8, 10. Eu estava encapuçado, vendado, pendurado. Como é que eu vou saber quem fez o quê? Eu estava entre os caras lá. Aí ele foi fazer o depoimento, admitiu que era torturador, etc., mas disse que não se lembrava de ninguém. E o Adil Damus, que estava dirigindo, ele era o presidente da Comissão da Verdade, estava dirigindo o evento lá, o processo. E eu fui até o Adil na mesa e perguntou se não se lembra de mim, a gente estava conversando agora. Aí disse, é o único que eu me lembro é o Cid e tal, ele está aqui, inclusive e tal. Quando acabou, eu procurei o cara. Disse, vem cá, está aqui meu cartão, me dá teu telefone, eu quero te encontrar, vamos almoçar, eu quero conversar contigo. Ele me deu. E eu comecei com ele e disse, olha, eu não quero que você troque de lado. Agora, tem que entender o seguinte, a quantidade de famílias desaparecidas que tem dificuldade em aceitar o desaparecimento de um filho é um negócio brutal. Pensa nessas mães, ajuda a gente a encontrar restos mortais. Não tem nem mais corpo, mas ossadas e tal que possam ser identificadas, porque tem muita mãe, muito pai, muita avó,
muito irmão. Quando é aniversário de alguém da família, quando é Natal, quando é Ano Novo, fica na expectativa do cara aparecer. Isso é um negócio horroroso. Eu concordo, mas eu de fato não sei. Na verdade, de certa maneira, o futuro da tortura está ligado ao futuro dos torturadores. Enquanto você não botar torturador no banco dos réus, a tortura vai continuar. Seja em relação a políticos, seja em relação a presos comuns, etc. Então.